Boa noite. Bom, hoje eu vou conversar com a advogada Luz Vicente. Nós vamos falar sobre bullying nas escolas. É um tema muito necessário, né? Como a gente deve proceder de forma legal. Olá! Gente, não tô te ouvindo, peraí. Agora você tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Calma aí que eu vou fiquei colocar tensa aqui. o fone novamente. Calma aí. Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo, tá perfeito É agora. o fone. Toda vez que eu começo a live agora, eu nem deixo mais as pessoas desesperadas, porque sempre é a pessoa que fica, não tô te ouvindo, meu problema é no meu fone. E aí eu descobri que era no meu. Eu fiquei tensa aqui. Faz parte. Boa noite, Luz, seja bem-vinda. Boa noite, querida. Muito obrigada pelo seu convite. Amei esse tema, né? Que eu mesma escolhi esse tema e eu amei esse tema. Eu acho muito necessário a gente falar sobre isso. Também, muito necessário mesmo. Bom, então você começa agora se apresentando, tá? Você fala pra galera quem é você, pra quem não te conhece, seu nome, sua idade, o que você faz da vida. Sim, gente, meu nome é Luziene, para quem não me conhece, tenho 28 anos, sou advogada, atuo na esfera civil, direito do consumidor, direito contratual, direito de família, sucessões. E é isso, assim como todo brasileiro, estou aí na correria, sou autônoma, tenho meu próprio escritório, com uma sociedade. Eu acho que é isso. Sou filha única. Você é da Zona Norte, né? Sou da Zona Norte do Rio de Janeiro. Zona Norte do Rio de Janeiro. Amém. Povo bom. Sim. E eu acho que é isso. Tá, como é que surgiu aí? Você falou pra mim, mas assim, vamos esclarecer para todo mundo entender como que surgiu o direito na sua vida. Explica aí pra galera. Porque não é algo que veio já, não é algo que veio de infância, não era um desejo seu, né? Não mesmo. O direito para mim veio de forma muito confusa. Eu já trabalhava com advocacia antes de entrar na faculdade. Comecei a trabalhar com 18 anos, entrei na faculdade com 19. E tudo que eu queria eu queria fazer qualquer coisa na época, menos o direito, né? Porque eu tive que lidar com advogados que eu acho que na profissão eles eram muito frustrados. Então eles me falavam sempre que eu deveria fazer qualquer coisa menos isso, porque dava muita dor de cabeça, porque não gerava renda, porque era muito difícil, e etc. Né? Mas, felizmente, eu fiz o Enem na época, eu fiz a prova. Aí eu entrei pelo sistema do ProUni, tinha ProUni, esses programas sociais, SISU, exatamente, isso tudo. Aí eu fiz a inscrição e eu coloquei direito como minha última opção. Minha primeira opção era engenharia, gente. Eu odeio matemática. A minha primeira opção era engenharia. E aí eu botei engenharia, botei relações públicas e a última opção era direito. E deu certo no direito. E aí, como eu tinha conseguido a bolsa de 100%, eu falei, vou fazer isso, né? Não tô fazendo nada, vou fazer uma faculdade. E aí deu super certo. Hoje, eu felizmente não me vejo mais fazendo qualquer outra coisa. Assim, sou muito feliz na minha profissão, no que eu faço. Que bom, né? Que você não deixou a frustração de outras pessoas te abalarem. Senão você tinha conseguido a bolsa e tinha largado. Não vou tentar porque eu não quero passar por isso. Sim, com certeza. Realmente é uma profissão muito difícil. É difícil. A gente tem que estudar sempre, o tempo todo. As leis são renovadas todos os dias. São muitas medidas provisórias, muitos regulamentos, muito tudo. Tudo é muito modificado o tempo todo. A gente precisa se atualizar. E isso faz com que o direito se torne cansativo. Ele é cansativo, principalmente pelo fato de que você lida com o problema dos outros, né? Eu passo o dia inteiro ouvindo o problema dos outros. Mas tem um lado também que é muito gratificante. Esse lado aqui de poder dizer para as pessoas sobre o direito que elas possuem é muito gratificante. Sem dúvida, eu imagino. Porque eu trabalhei, né,
Ai, como que fala, gente? Na agência, porque eu tô tão nesse mundo de comunicação, escritório de advocacia, foi assim, um dos primeiros empregos da minha vida. E eu vi a galera naquela maluquice, sabe? De carrega isso para um lado, vai para fora, vai para não sei. Eu falei, gente, nunca na minha vida. Algo que eu não dava, sabe? Sim, os livros grossíssimos, gente, não dá. Eu admiro muito, assim, bato palmas, que tem que ter muita força de vontade mesmo. Muita. Parabéns. Muita. Obrigada. Obrigada. Tem que ter muita força de vontade. Principalmente no Brasil, que nossa profissão está muito desvalorizada. Mas a gente segue em frente aí, tentando modificar isso e vai dar certo. Vai melhorar. Sem dúvidas. Vamos ter fé. Vamos. Bom, é o que nos resta. Eu queria... A Gabi é terrível. A Gabi é minha amiga também, faz jornalismo. Ela faz jornalismo. Porque todas as profissões têm seus termos, né, específicos. No jornalismo a gente tem vários que a galera não entende. Então também a gente não pode julgar. Mas para entender o direito, as palavras que... Ai, gente, é muito difícil. Tem que pedir para traduzir. Sim, é muito chato isso. Felizmente isso está sendo modificado. A gente está tentando modernizar isso. Eu acho que isso ficou muito no passado, sabe? É necessário que as pessoas entendam sobre os seus direitos. E para as pessoas entenderem sobre os seus direitos, a gente precisa falar o linguajar coloquial, né? Do dia a dia, sem formalidades. Eu gosto disso, eu prefiro isso. E os juízes também têm preferido isso. Porque tem advogado que ainda fala de forma robusta e tem muito juiz que não gosta mais disso. Não tem necessidade. Você precisa se fazer entender e só. Entendeu? Eu prefiro isso, né? É a linha que eu tô tentando seguir. Que bom. E esses vídeos que você... Pra quem não segue ela, gente, segue. Porque essa mulher dá várias dicas de uma forma tão tranquila, tão leve. Que você fica, gente, é isso? Não sabia, como assim? Os vídeos dela estão maravilhosos. Eu comecei a seguir ela por conta de um grupo do Facebook, né? Que a galera tava trocando lá com seguidores e tal. Um seguiu o outro. Falei, cara, gostei, vou entrevistar essa mulher. Essa mulher tem o que falar, entendeu? Tem como ajudar, né? Porque o objetivo dessas entrevistas é isso, é trazer histórias e poder desmistificar muita coisa, ajudar a galera de alguma forma. E esse é um tema muito necessário. A gente nem sabia o que ia fazer, mas você deu uma luz, literalmente, e trouxe esse tema aí maravilhoso. Sim, que bom que você gostou do tema. Amei. Ainda mais eu, né? Mãe de filho preto, que tá em época de escolar. Muito necessário. É muito necessário, muito, de verdade. Bom, você já falou que o seu foco é advocacia civil, né? E você estava fazendo pós, teve que dar uma trancadinha durante a pandemia em direito da família. Eu queria que você explicasse a diferença de um para o outro, né? Qual é o foco da advocacia civil e do direito da família. O que você vai trabalhar neles, né? Em ambos. Na verdade, o direito de família está incluído na esfera civil, né? Faz parte da esfera civil, direito contratual, responsabilidade civil, direito do consumidor, direito de família, direito de sucessões, direito tributário direito tributário não faz parte. Mas tudo isso está dentro do direito de família. Então, quando o advogado diz que é civilista, normalmente ele atua em todas essas esferas, entendeu? Tá tudo ali, tudo junto. O que não é esfera civil é direito do trabalho, direito criminal, direito tributário é direito público, direito administrativo é direito público, direito constitucional é direito público, direito do povo, né? Tudo direito público. Então, toda vez que um advogado falar que atua na esfera civil, ele está incluído aí em todas essas áreas. Na área contratual, na área de direitos de família, na área de direitos do consumidor, de responsabilidade civil. São coisas do dia a dia, né? Que todo mundo passa. E é isso. Coisas necessárias, que a gente precisa ter essas informações, a gente não tem tão fácil, né? Sim, exatamente. É impressionante, assim, eu recebo muitos directs de pessoas falando que elas não sabiam sobre determinada coisa que eu postei, que eu consegui esclarecer. E a gente que é advogado não consegue ter essa noção de que as outras pessoas não têm acesso a essas informações, sabe? O que para mim é muito óbvio, para vocês que não lidam com isso, que não estudam isso, que nunca leram sobre isso, é um bicho de sete cabeças. Coisas simples mesmo, do dia a dia. Para vocês é algo muito distante. É importante a gente falar sobre isso aqui em redes sociais, em todas as redes sociais, para que as pessoas reconheçam os seus direitos, em todas as esferas, todas as esferas. A minha esfera é civil, mas eu tenho amigos que atuam na área criminal, na área tributária, que também estão presentes no nosso dia a dia sem a gente perceber. Né? Com certeza.
Arrasou. Bom, gente, quem quiser fazer pergunta, faz aqui, ó. Tem um negocinho de interrogação aqui embaixo. Você pode fazer pergunta, que aí fica na caixinha, não me perco, aí eu consigo acompanhar. Isso. Gabi, a Gabi tá fazendo uma pergunta que eu já vou fazer. A Gabi tá bombando, a Gabi tá bombando. Gabi é dessas, adoro. Jornalista, né? Jornalista gosta de falar. Bom, antes de fazer essa pergunta aí, que já era a minha próxima pergunta, você colocou no seu Instagram que você é advogada preventiva. O que seria isso? Pra gente ter uma noção do que é uma advogada preventiva. Menina, advogada preventiva é meu sonho, assim, de princesa, né? O que acontece? O brasileiro, ele só procura o judiciário, ele só procura resolver as coisas quando o problema estoura, né? A gente tem essa cultura de deixar tudo para a última hora, né? Não vai dar nada não, deixa para lá e etc. O que o advogado preventivo faz? Ele impede que você sofra um determinado problema em razão de não procurar um advogado antes de entrar num negócio jurídico, de fechar um contrato, de entrar num casamento, porque essas coisas trazem muitos problemas. Eu tenho realmente clientes que perderam muito dinheiro por causa da falta da advocacia preventiva, né? Na hora de fechar um contrato, vai comprar um apartamento, até um casamento, gente. Você acha, às vezes, que tá ali, tá apaixonado, tá naquele momento de muitos sentimentos, de muita emoção, você não consegue racionalizar direito e pensar que aquilo ali, posteriormente, pode trazer muitos prejuízos financeiros. Muitos. Eu tenho uma amiga ontem que me mandou um direct e falou assim, me lembra de nunca mais casar. Por causa disso. Lá na frente, quando eu falei pra ela, olha, não esquece, faz esse contrato assim, faz desse jeito, Não vou fazer. Por quê? Porque estava muito apaixonada. E a advocacia preventiva impede que isso aconteça, que a gente coloque essa emoção na frente da razão, entendeu? Para impedir que a gente tenha problemas futuros, tanto de ordem financeira quanto de ordem psicológica, emocional, física, né? Porque se desgastar depois para recuperar um dinheiro que você tenha perdido, ou um bem, uma propriedade que você tenha perdido, vai te gerar uma dor de cabeça tão grande e que poderia ter sido evitada caso você tivesse buscado um advogado antes. Então a intenção é justamente essa, fazer com que as pessoas não percam, evitar os problemas. Arrasou. É uma coisa necessária, né? Que a gente só vai atentar mesmo quando a gente está apertado, né? Na hora do sufoco, a gente quer procurar ajuda. E a gente, procurando antes, pode prevenir todos os problemas. Por isso, da preventivo. Exatamente. Perfeito. A Gabi aqui, advocacia preventiva é o famoso, vou conversar com os meus advogados, meu sonho é falar Gabi. isso. É isso mesmo. Eu falo isso de vez em quando, né? Meu primo é advogado, né? Aí eu fui na delegacia fazer um BO, porque a mãe levou um golpe, ainda não corri atrás disso e veio um e-mail, acho que eles não vão fazer o estorno, porque já passaram 5 meses, né? Que ela recebeu, ela foi vítima de estelionato no cartão de crédito, de uma corrida de R$16, ela pagou 900 e pouco. E aí ela pagou e tal, não deu pra fazer BO, que era pandemia. A gente fez agora bem tarde por conta da pandemia. Que foi quando abriram as delegacias, né? E aí acredito que não vai dar em nada. E na delegacia eles falaram, com certeza vocês vão ter que ir pra justiça. Eu falei, não, vou falar com o meu primo, ele é advogado, não sei o que. Meu primo falou, cara, precisar, a gente vai... Porque eles falaram, ela é uma senhora, ela tem todo o direito. Se fosse você não teria tanta chance de ganhar. Mas ela é uma senhora, minha mãe, problema de vista, não sei o que, olhou no negócio, botou a sair e foi. Entendeu? E o cara na maldade... Enfim, isso acontece muito. Um dia a gente vai falar. Na pandemia aconteceu muitos casos. Muitos casos. Muito. Eu tô com uns casos aqui de estelionato. Eu não sou advogada criminalista, tá? Na verdade, nesses casos eu vou atuar na esfera civil. Mas está acontecendo muito aqui no Rio de Janeiro. Eu coloquei nos meus stories, se as pessoas depois quiserem dar uma olhada sobre isso. Eu vou falar sobre isso aqui no meu feed, porque é uma situação muito séria. As pessoas estão perdendo muito dinheiro por causa disso. E é fácil de ser enganado. A promessa deles, eles te envolvem na palavra, na conversa. E não são só idosos que estão caindo nessa. São militares, pessoas que têm acesso à informação, pessoas que têm conhecimento, né? Enfim, eu vou alertar as pessoas, só pra gente não fugir do tema da live, né? Eu vou alertar as pessoas sobre isso aí no Instagram, porque é um assunto muito sério. Com certeza. Não, vale muito mesmo. A gente precisa estar atento a tudo e desconfiar de tudo, né? Porque não adianta, hoje em dia não adianta. Sim, com certeza. Bom, vou colocar aqui a pergunta da Gabi, né? Que era já a minha próxima pergunta, que eu só vou... Gostaria de saber se ela sente preconceito na área por ser mulher negra. Eu queria saber se também, né, com a mesma pergunta, se você sofreu esse preconceito também na faculdade, algum tipo de preconceito na faculdade.
Não, eu não sofri preconceito na faculdade. O que eu percebi na faculdade é que tem poucos negros. Isso a gente já sabe. Eu não tive muitos amigos negros na faculdade e eu não tive professor negro na faculdade. Eu fiz 7 anos de faculdade, o direito são 5, eu precisei fazer 7, porque eu mudei de faculdade, tive várias matérias, enfim. Fiz 7 anos de faculdade e eu não tive professor negro. Eu acho isso muito grave, né? Você não ter essas referências. Agora, pelo fato de ser mulher e negra, mulheres, de uma forma geral, sofrem preconceito, sim, na advocacia. Nos escritórios de advocacia. Os cargos altos dos escritórios de advocacia, eles são ocupados por homens, ainda que a mulher seja mais competente. É o que eu vi na prática, tá? Por todos os escritórios que eu passei. Agora, por ser negra, eu não lembro de ter sofrido nenhum preconceito em razão disso. Pelo menos não aquele preconceito exposto. Nítido, né? Que a pessoa fala, escancara. Exatamente. Isso. Aquele escondidinho, disfarçado. Aquele escondidinho, amor. Isso aí, sempre. Isso aí faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. A gente sofre, né? Faz parte. Infelizmente. Poderia ficar horas aqui falando sobre isso. De verdade. Bom, então foi a Gabi. A Gabi tá falando aqui que é o caso da namorada dela também, que é advogada, né? E trabalha também no escritório, que passa pelo mesmo caso de mulheres, né? Sempre são deixadas de lado, enfim. São. Realmente, são. Ainda que sejam mais competentes. Às vezes, na relação ali de trabalho, o homem tem um cargo maior, né, do que a mulher, um cargo superior ao da mulher, e ele questiona a mulher sobre o que fazer, ou seja, ele sabe menos do que aquela mulher. Eu vi muito isso, muito na prática. E ainda assim, aquela mulher exerce um cargo inferior, entendeu? Na empresa, no escritório, enfim. Isso acontece muito, muito. Bom, deixa eu ver aqui que a Tânia falou. Os golpes nessa pandemia cresceram de forma alarmante. Verdade, Tânia. Muito, porque as pessoas estão desesperadas. Sim. Né? E eles estão se beneficiando disso, eles estão se aproveitando disso, desse desespero do brasileiro, por dinheiro, né, para pagar conta, para lidar com dívidas, enfim. E, infelizmente, muitas pessoas têm caído em golpes. E, gente, olha, o assunto é sério, de verdade. O prejuízo é enorme. É enorme. Lamentável. Sim. Bom, agora vamos entrar no nosso tema, né? Eu quero saber, antes da gente falar sobre o bullying na escola, eu quero saber se você sofreu bullying durante a infância e se sofreu, como isso afetou você, né? Como isso influenciou a sua vida ou mudou a sua vida. Olha, sofri muito bullying. Sofri muito racismo. Quando a gente entrar no tema, eu vou destrinchar essas duas coisas, pra gente entender que é importante separar o racismo do bullying. Mas eu sofri as duas coisas, né? Eu era taxada de aquelas coisas que preto sofre. Macaca, né? Cabelo duro, feia e aquele monte de outras coisas que a gente escuta a vida inteira. Sofri racismos muito pesados, de todos os tipos. Sofri racismo esse implícito, né? Aquele racismo de exclusão, que a pessoa não fala diretamente para você o que ela acha sobre você, mas ela te exclui daquele meio social. Eu sofri muito isso também. Mas eu sofri racismo, assim, foi uma coisa bem pesada. Desde os 6 anos de idade, foi meu primeiro contato com racismo, até aí a fase adulta, né? Até os meus 18 anos, 19 anos. Até entrar na faculdade, isso aconteceu bastante. Com certeza. E isso te afeta até hoje, ou você conseguiu deixar para trás e abstrair? Porque tem pessoas que levam isso para a vida inteira, né? Menina, eu faço terapia. Ou isso você utilizou disso para poder se tornar mais forte, correr mais atrás, enfim? Eu faço terapia. Eu utilizei disso para me tornar mais forte. Eu usei isso para poder me impulsionar para algo maior e melhor. Isso aí, sem sombra de dúvidas, é uma força que isso traz pra gente, né? Porque são tantas coisas que a gente passa e isso acabou me dando uma força maior. Só que também me trouxe muitos traumas, né? Eu tenho dificuldade de falar em público, né? Sempre acho que eu estou sendo julgada, existe uma mania, assim, às vezes, de perseguição. Isso tudo vem do que a gente sofreu na infância, né? Eu estou trabalhando, às vezes, estou trabalhando um pouco mais meu lado agressivo, às vezes eu sou um pouco mais agressiva, e isso também vem do bullying, é importante a gente entender isso. Isso vem do bullying, é uma forma de proteção. A gente sofreu tanto lá atrás que agora a gente não quer sofrer mais. Então, o que a gente faz? A gente se protege. Qual é a nossa forma de proteção? Essa agressividade. Entendeu? Hoje eu faço terapia e as coisas estão bem mais amenas, assim, na minha vida. Mas isso me trouxe, com certeza, muita sequela, assim, muita consequência.
Com certeza. E aí, hoje em dia, muita gente vem com essa história de que é mimimi, né? Isso me incomoda tanto, assim, às vezes eu vejo, porque teve um textão aí rolando pelo Facebook, que a galera falando, na minha época, não sei o quê, isso era normal, não sei o que, não sei o que mais lá, não sei o que. Eu falei, gente, tem que entender que existem brincadeiras que podem não te afetar, mas tem pessoas que vão ser afetadas, que na verdade são coisas muito mais graves, tem crianças que são agredidas. Por exemplo, chamar a criança de macaca, de cabelo duro, isso mexe com a estima da criança pro resto da vida. Por isso, muitas mães começaram a alisar cabelo de filhas que sofreram anos com química. Acredito, não sei se foi o seu caso, acredito que sim. Mas foi o meu caso, relaxando o cabelo desde 7 anos de idade, enfim. E isso é uma maldade com a criança, porque a mãe não sabe lidar com isso, não sabe lidar com aquele tipo de cabelo, não sabia como tratar, porque a gente não tinha, né, todas essas explicações que a gente tem hoje, todo esse empoderamento do nosso cabelo, todos os produtos. Sim, as referências, que é tão importante, né? São tão importantes, realmente. Isso aconteceu comigo, eu fui vítima disso, com certeza absoluta. Acho que aconteceu com a maioria das pessoas pretas da nossa geração, né? E infelizmente isso é comum. O brasileiro tem essa cultura de deixar pra lá, né? Deixa pra lá, é mimimi, não sou... E eu não entendo as pessoas que usam esse discurso de mas a gente fazia isso na nossa época e não dava em nada. Eu acho essa frase, ela é muito problemática, porque ela vem de pessoas que não têm autoconhecimento. Eu acho isso. Porque deu sim. Deu pessoas que não sabem falar em público, pessoas que não têm afetividade, pessoas que não conseguem demonstrar afeto, pessoas que não sabem lidar com o lado oposto, né? O sexo oposto. E as pessoas não conseguem perceber isso, que tudo isso vem de todas essas coisas que a gente sofreu lá atrás. Então essa frase de que é tudo mimimi, porque na minha época não deu em nada, eu acho que é muita falta de conhecimento, na verdade. Hoje em dia, eu até meio que relevo isso, deixo pra lá, porque eu acho que é ignorância. Pra mim, é ignorância. Com certeza, né? E é isso, a falta de conhecimento. Eu acho que uma coisa que eu tava falando, eu acho que todo mundo nessa vida, desde a infância, teria que ter um psicólogo ali, sabe? Acho que todas as escolas deveriam oferecer um psicólogo para as crianças, porque o pessoal acha coisa de maluco. Gente, vocês não têm noção do que um psicólogo é capaz de fazer na sua vida. Muito. Porque a gente tem dores interiores que até hoje nos afetam sem nos falar, porque a gente não sabe que essas dores afetam, em várias questões da nossa vida, que a gente, às vezes, quando tu para no frente do psicólogo, ele vai falar uma coisa e tu fala. Sim. Cara, né, que é mesmo, isso tem lógica. E você nunca parou pra pensar, porque o cara tá preparado pra isso. Então, gente, você vê que as coisas na sua vida não tá andando, você tá procrastinando demais, você não tá correndo atrás, não tá feliz, vai atrás de um psicólogo, vai ver o porquê disso, vai agir sua vida, com certeza. Com certeza, é essencial, eu acho essencial pra vida de qualquer pessoa. Sim, minha vida andou muito depois que eu comecei a fazer terapia. Assim, demais. Consegui me desprender de muitas coisas e foi maravilhoso. É um caminho que eu recomendo pra todo mundo. Façam terapia, realmente. É um dinheiro bem gasto. E a gente passa a se amar mais, né? A gente se conhece, a gente sabe o que a gente quer, a gente não vai aceitar qualquer coisa na nossa vida. É isso. Exatamente. É muito bom. Bom, a Daniele Ferreira falou aqui: a minha enteada estuda em uma escola particular onde não tem quase crianças negras. E um dia ela chegou em casa querendo pintar o rosto de branco porque ela não via crianças da cor dela na escola. Cara, eu até embargo a voz porque isso me dá uma revolta, assim, que são crianças sofrendo, e isso me incomoda demais. Sim, isso acontece muito. Sim, isso acontece muito. Eu vou começar a desenvolver esse assunto aqui para as pessoas entenderem a responsabilidade da escola nisso tudo, tá? Eu acho que primeiro a gente já pode começar, ou você ainda tem mais alguma pergunta para me fazer? Não, fica à vontade. Eu vou fazendo as perguntas, você vai falando o que você quiser. Vai lá. Então vamos embora. Que for necessário. Eu acho que primeiro é importante a gente entender o que é o bullying, né? Porque a gente engloba tudo no bullying. A gente engloba o racismo no bullying, a gordofobia no bullying, a homofobia no bullying. E são coisas diferentes. É importante a gente separar isso, tá? Até na hora de recorrer ao judiciário, é importante a gente saber o que é o que para tomar as providências cabíveis. O bullying, na legislação, ele é tido como uma prática reiterada de violência psicológica ou física contra uma pessoa ou mais. Isso quer dizer que o bullying, ele precisa ser frequente. Ele é uma violência psíquica ou violência psíquica ou física que precisa ser frequente. Não basta ser uma vez só. Se for uma vez só, não é bullying. Entendeu? É uma rixa, uma birra, uma briga, mas não é bullying.
Uhum. Tá? E por que é importante a gente diferenciar o bullying do racismo? Porque o racismo ele é um crime inafiançável, imprescritível. Então, quando você for recorrer ao judiciário, você fizer um registro de ocorrência, você pode registrar aquela ocorrência ali em qualquer tempo. Por quê? O racismo é um crime imprescritível. E isso não acontece no bullying. Entendeu? Então é importante a gente ter essa noção do que é o quê. Até porque, quando a gente coloca tudo num bolo só, a gente para de falar sobre essas coisas que são muito necessárias. É importante a gente falar sobre o racismo, é importante a gente falar sobre a gordofobia, a homofobia, de forma separada, né? Porque se a gente colocar tudo no bullying, vira um bolo doido, a gente não sabe mais o que é o quê, e tudo é preconceito. Não, não é assim. A gente precisa saber o que vem da onde, o que é o quê, até porque para lidar com essas situações a gente precisa ter essa noção, entendeu? Então a primeira parte aqui dessa live eu achei necessário falar sobre isso, sobre destrinchar o que é o quê. É importante eu falar também que essa ideia do bullying, ela é recente, sempre aconteceu, mas só se começou a falar sobre isso porque foi feito um estudo onde muitas crianças e adolescentes estavam se suicidando em razão do bullying. Quando eles foram analisar o que vinha por trás do suicídio, que hoje é a terceira maior causa de mortes no Brasil, eles constataram que vinha do bullying. Então, gente, isso é uma coisa muito séria. As pessoas se matam por causa disso, né? Então, e não só o suicídio. Além do suicídio, tem aquelas sequelas que a gente leva pro resto da vida. E é importante a gente falar sobre isso também, né? Então, só para as pessoas terem uma noção de onde que vem o bullying, o que é o bullying efetivamente, tá? Para a gente destrinchar isso aí. E é isso, essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês. Tem alguma pergunta para fazer? Como que a escola deve tratar esses casos? O caso de racismo, o caso de homofobia ou gordofobia, né? Como que a escola pode, descobrindo um caso desses, como que a escola pode tratar, né? Geralmente, no geral, com a família, com as crianças? Essa é a melhor pergunta. Existe uma lei no Brasil, que foi uma lei sancionada em 2000. Existem duas leis, na verdade. Uma de 2015 e uma de 2018, que fala sobre a prevenção das escolas contra o bullying. As medidas anti-bullying, que toda escola deve ter, mas não tem, né? Então é necessário ter, exatamente, é necessário ter medidas socioeducativas na escola para as crianças se perceberem que todo mundo é igual, né? As coisas que devem fazer parte da nossa sociedade que ainda não fazem. Todas as crianças são iguais, que não deve haver preconceito, que não deve haver distinção. A escola possui essa obrigação, sim, tá? E a escola, contratualmente, né, falando aí de direito civil, ela possui responsabilidade sobre a integridade das crianças. Ela possui o dever de vigilância. Então, tudo que acontece na escola contra a criança é de responsabilidade da escola. É importante que as pessoas saibam disso. Quando você coloca o seu filho na escola, você está transferindo a guarda permanentemente, temporariamente para a escola. Durante aquele período ali, aquela guarda, aquele zelo, aquela proteção, isso tudo deve ser oferecido pela escola. Isso é contrato, independente da escola ser particular ou pública. Tá? É importante também que as pessoas consigam enxergar isso aí. A responsabilidade da escola no caso de bullying. Toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade. O que os pais devem fazer primeiramente, quando a criança sofre o bullying? A primeira coisa a se fazer é conversar com a criança. Né? Entender o que de fato aconteceu, ouvir a versão da criança, para a criança saber que ela tem ali alguém com ela. Tá? Houve um estudo aqui no Brasil sobre as práticas de bullying, sobre como as crianças reagiam ao bullying. Foi constatado que mais de 40% das crianças não falam sobre isso nas suas casas. As crianças não falam, gente. Aí tem pai e mãe que diz o seguinte: meu filho não sofre isso, meu filho não demonstra que sofre isso, meu filho nunca falou sobre isso. Ele não vai falar. Né? Você que é pai e mãe deve perceber, você precisa dialogar com a criança que tem na sua casa. É muito importante isso. Entendeu? Então, o primeiro passo é esse: conversar com o filho, entender o que está acontecendo, ouvir a versão dele da história. Dito isso, houve o bullying, você procura a escola. Qual é a primeira pessoa que tem contato, a primeira pessoa adulta que tem contato com o seu filho? É o professor. Ou os professores, né? Se for mais de um. Então, o que você tem que fazer? Conversar com o professor ou com os professores sobre o que está acontecendo. Para você ouvir a versão do professor, saber se de fato acontece. Porque se você ouvir do professor o seguinte: mas é só brincadeira, né?
Ah, eles brincam assim, né? Você já tem aí uma prova de que a escola foi omissa em relação ao problema do seu filho. Uhum. Ou seja, o professor estava sabendo daquilo ali e não fez nada. O que é muito grave, porque a escola, tendo essa responsabilidade, ela tem que tomar atitude. O que a escola tem que fazer se souber desses casos de bullying? Conversar com os pais, fazer uma reunião com o agressor e com o agredido, com os pais, né? Para saber o que de fato aconteceu, para tentar modificar essa situação. A escola deve oferecer, sim, um apoio pedagógico à criança que sofreu bullying, à criança que cometeu o bullying, porque isso também é uma problemática para a criança que comete o bullying, né? O problema não está só na criança que sofre, tá? Na criança que faz, que pratica o bullying também, né? São dois lados sofrendo. A gente não percebe isso, mas são dois lados sofrendo. Sim. Né? A gente geralmente as crianças que praticam bullying, né? Geralmente já tem um problema também aí, que ela já passou por alguma coisa e ela acaba... É uma forma dela querer botar pra fora e magoando o outro pra não falar das suas dores, né? Exatamente. Isso acontece muito. Então, o segundo passo é esse. Procurar a escola, saber o que de fato aconteceu. Se o seu filho, durante aquela conversa que você teve com ele, apresentou danos psicológicos muito sérios em relação ao que ele sofreu, o que você tem que fazer, se você tiver condições, é procurar um psicólogo. Né? Existe psicólogo aí na área pública, a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas se você tiver condições, tiver um plano de saúde, o ideal seria que você já colocasse o seu filho num psicólogo para tratar o seu filho. Porque a pessoa mais importante de tudo isso é ele. Né? É você saber o que aconteceu, saber como você vai lidar com tudo isso. Passada essa parte, foi para a escola não fez nada, gente, vai na delegacia. Isso precisa ser registrado. Tá? E aí, como que eu vou registrar isso? O bullying não é crime. Como que eu vou registrar o bullying? Depende do que aconteceu. Se for uma agressão física, você vai registrar como uma lesão corporal. Se for uma injúria, você vai registrar como uma injúria. Se for um racismo, você vai registrar como racismo, como homofobia. Mas é necessário que você faça um registro de ocorrência para constar que você estava ciente daquele momento, do que aconteceu, e que você já está tomando as suas providências cabíveis, tá? Eu, como advogada da esfera civil, aconselho as pessoas a enviarem um e-mail para a escola, porque é uma prova que você tem de que a escola estava ciente daquele problema e não fez nada, tá? Passado tudo isso, procure um advogado ou defensoria pública. Se o seu filho continuar demonstrando danos em razão ao que ele estava sofrendo na escola, se houve o efetivo dano, porque é importante isso, só existe a indenização se houver o dano. Se houve um efetivo dano daquilo que aconteceu, é necessário que você busque o judiciário com todas as provas que você tiver e você processe a escola, os pais e o menor, tá? Todos eles são solidários em tudo isso aí. E gente, as pessoas elas não fazem isso, infelizmente. Mas existem muitas decisões nesse sentido. As escolas são penalizadas sim, os pais são penalizados sim. Tá? É importante a gente exercer o nosso direito, fazer valer o nosso direito para impedir que isso continue acontecendo. Né? Porque, infelizmente, as pessoas só tomam providência quando dói no bolso. Com certeza. Então, que a gente faça doer no bolso. E como é que funciona a questão de provas? É preciso ter provas mesmo ou só a palavra da criança? Você comprovando que enviou um e-mail para a escola, que entrou em contato com a escola para falar desse problema. É válido isso ou precisa ter provas mesmo físicas ali? Alguma coisa anotada, algum vídeo, alguma coisa? Porque vídeo também não pode, porque é a imagem, eu sei que é proibido, né? Fazer imagem, ainda mais de criança, né? Uhum. Não, é possível sim juntar... É possível, sim, juntar todas essas... É possível juntar vídeo, tá? As pessoas não sabem disso. É possível juntar vídeo. Se for do seu filho, não tem problema nenhum. Você não está violando absolutamente nada. Pelo menos na esfera civil, não tem problema. É possível juntar áudio. Se você tem aí, por exemplo, um grupo de pessoas da escola, de mães, né? Esses assuntos rolam muito na escola. Se as outras mães derem seus depoimentos, etc. É possível, sim, que você junte esses áudios. É possível que você use testemunhas, tá? E dependendo da vertente que o advogado utilizar, durante o processo, ele pode pedir uma perícia técnica. Essa perícia técnica ela vai ser feita por um psicólogo do judiciário. Esse psicólogo vai averiguar se de fato aquela criança sofreu um dano decorrente daquele bullying. Porque o bullying por si só, ele não caracteriza o dano moral, ele não gera o dano moral. O que gera o dano moral é o sofrimento e a comprovação do dano. Você precisa comprovar que aquele dano ali ele foi sofrido em razão do bullying.
tá? Tá no artigo 927 do Código Civil, salvo engano. Aquela pessoa que pratica um ato ilícito e desse ato ilícito decorre um dano, fica obrigado a repará-lo. Isso em qualquer situação, em qualquer esfera, em qualquer momento que seja. Se isso acontecesse, uma pessoa pratica um ato ilícito contra você, e desse ato ilícito decorre um dano, ela fica obrigada a te indenizar. Então, na indenização, para buscar a indenização, você precisa, sim, comprovar que aquele dano, que houve um dano psicológico em razão da prática daquele bullying. Tá? É necessário, sim, fazer provas. Quanto mais provas você tiver, melhor. E se não tiver prova nenhuma, só a palavra da criança, ou o professor às vezes foi omisso, porque a gente sabe que acontece, né? A gente sabe que acontece muito, que é como você falou, era uma brincadeira de criança, só que a gente sabe que aquilo ali está afetando a criança. Se não tiver nenhuma prova, eu posso levar isso para frente ainda, só com a criança, né? Nesse caso, a criança passando por um psicólogo, e isso, apenas isso. Se a criança passa por um psicólogo, você vai poder ter o laudo do psicólogo. Você pode pedir ao psicólogo da criança um laudo. E naquele laudo ele vai dizer que a criança realmente sofreu um abalo psicológico em razão da prática daquele bullying. Ah, mas eu não tenho dinheiro nenhum para ir para o psicólogo, não existe um laudo, não existe nada. Você pode entrar com o processo e durante esse processo o advogado vai pedir essa perícia. E aí essa perícia vai ser feita por um psicólogo. Esse psicólogo vai analisar seu filho. Entendeu? É muito melhor, óbvio, que isso seja feito antes do processo, né? Uma pessoa que o seu filho já esteja familiarizada. Mas se não puder, pode ser feito diretamente no processo também, não tem problema. Entendi. A Daniele ficou meio assustada aqui, a Verônica também. Elas estão perguntando aqui. Independente da idade, o menor pode ser processado, porque ela falou que já viu crianças de 8 anos cometer bullying, que a gente sabe o que acontece, a criança nem tem noção que está cometendo um bullying, porque realmente... Mas está fazendo aquela maldade ali, porque sabe que vai magoar, né? Mas não tem noção ainda do que é bullying. Às vezes os pais não conversam, porque eu acho também essencial, tanto o pai da criança conversar para saber se ela está sofrendo, quanto o pai da outra criança. Os pais, em geral, tá conversando sempre com o seu filho para saber o que está passando no coraçãozinho deles, né? Sim. Porque eles podem estar cometendo bullying, você também não sabe. E aí você vai estar pagando por algo também, né? Às vezes do nada estoura a bomba ali, você não sabe o que está acontecendo. Então, tem que ter essa presença, né? Então, qualquer idade, a partir de ter uma idade certa, que a criança pode ser processada junto com os pais. Não, gente, às vezes, o que acontece? Na esfera criminal, a criança, né, o menor, ele não responde criminalmente pelo Código Civil, pelo Código Penal, perdão, ele não responde. Ele responde pelo ato infracional, né? Então, ele não vai ficar preso, não vai ser detido, não vai ficar num presídio com aquele monte de gente, nada disso. Mas ele vai responder com medidas socioeducativas. Isso é plenamente possível. Tá? É importante que as pessoas saibam sobre isso também. Então, quando você for na delegacia, você pode sim dar toda a descrição do menor que cometeu aquele ato contra o seu filho, e ele pode sim vir a responder em relação a isso. Ele vai ser aí o que a gente chama de menor infrator. Na esfera civil, quem vai responder por isso são os pais. Está no artigo 932 do Código Civil. Os pais respondem pela indenização imputada aos seus filhos. Tá? Aos seus filhos menores, no caso. Ok? Ok, nesse caso, então, a pena é pagar uma indenização, né? Não tem, nesse caso do bullying, não tem prisão, no caso como racismo, que é impensável, não. Não. A esfera aqui é a esfera civil, é a indenização. Tá? Então, na esfera civil, você pode colocar, o advogado pode colocar a criança ali no que a gente chama de polo passivo, né? Polo passivo, a criança pode ser ré no processo, mas quem vai responder financeiramente são os pais. Tá? Existe um artigo no Código Civil que diz que a criança, o menor, na verdade, não vou falar criança, o menor ele pode responder por isso também, pelo lado financeiro, se os pais não tiverem condições financeiras nenhuma de arcar com aquele prejuízo ali. Tá? Mas isso é muito raro de acontecer. Aí vamos supor aí que seja um jogador de futebol de base que já ganhe muito dinheiro e o pai seja pobre, enfim, não tem as mesmas condições que ele. Esse menor vai arcar com esse prejuízo, com a indenização sobre esse bullying, não os pais. Mas, via de regra, quem responde são os pais. Na legislação, quem responde são os pais. Eu até fiz uma postagem recente sobre isso, sobre o fato que os filhos fazem e os pais respondem, né? Porque, exatamente, isso é um perigo. Porque é uma responsabilidade nossa, né? Sim, infelizmente, a gente tem que estar por dentro mesmo. Aí a gente vive na correria, mas tem que estar por dentro, tem que procurar saber. E se não consegue tirar isso do filho, que bote no psicólogo, porque o psicólogo vai ter essa conversa, vai te alertar o que precisa ser tomado. Enfim, acho que a gente tem que estar sempre atento. A gente não pode deixar passar batido nada, porque a gente não sabe o que acontece, né? Filho na nossa frente é uma coisa,
por trás é totalmente diferente. A gente sabe, Exatamente. essa é a realidade. Não adianta achar que... Eu aprendi muito isso com a vida. Não adianta você achar que seu filho é a mesma pessoa que é na sua frente por trás. Não é. Aquele anjinho, né? Nós fomos filhos. Nós fomos filhos. Somos filhos também, né? Exatamente, exatamente. E isso acontece muito. Infelizmente, isso acontece muito. E aí, essa obrigação dos pais, esse dever de indenizar dos pais, ele vem da obrigação de educar. Os pais, eles precisam educar seus filhos, eles precisam dialogar com seus filhos, saber o que está acontecendo, né? Isso faz parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, faz parte da nossa Constituição. Isso é uma obrigação legal, gente. Não é uma questão de escolha, né? Não é, eu faço o que eu quero com meu filho. Não, não é assim. Existe uma orientação ali, constitucional, legal, do que você deve fazer com o seu filho. A criança tem direitos, a criança é um ser humano também. Então é importante que as pessoas saibam disso e exerçam isso e pratiquem isso, tá? Conversem com seus filhos, para você não ser não só o pai que tem o seu filho vítima do bullying, como o pai da criança que pratica o bullying, né? Porque eu acredito que dos dois lados existe ali a dor de cabeça. Dos dois lados existe a dor de cabeça. Deve ser muito ruim você ser um pai ou uma mãe de uma criança que pratica o bullying, né? E ninguém quer isso. Então é importante sim o diálogo. E essa obrigação de indenizar, ela vem dessa obrigatoriedade de educar. É isso aí. Bom, pelo seu conhecimento, né, porque a gente sabe, como você falou, as crianças não falam sobre isso. É muito difícil uma criança que está sofrendo bullying falar. Ela vai se retrair, ou ela vai se tornar mais agressiva. Acredito assim, pelo que a gente acompanha, né? Ou ela vai se tornar mais agressiva, ou ela vai começar a querer evitar aquele lugar por alguma coisa. Eu não quero ir. Eu tô com sono, vai inventar doença e tudo mais. Pela sua experiência, quais são as maiores desculpas, as maiores ações que as crianças fazem, a mudança nas crianças após, né, tá sofrendo bullying, e pra gente poder começar a desconfiar, né, começar a correr atrás disso? A criança que é vítima de bullying, ela fica mais introspectiva. Ela se isola mais, ela fica mais quieta. O rendimento na escola cai, né? Esse é o lado da criança que sofre com a timidez, na verdade, que fica mais tímida depois da prática do bullying, né? Tem até uma frase, uma vez que eu vi aqui na internet, que eu gostei muito, que diz o seguinte: eu não sou tímida, eu fui silenciada. Eu acho que isso faz muito parte da vida das pessoas que sofreram com isso na infância, né? E tem o outro lado, onde a criança fica arrogante, ela fica mais agressiva, porque a forma como ela não se defende na escola, ela se defende em casa. Entendeu? Então, qualquer comportamento que você conseguir analisar na criança que seja diferente do habitual, é importante averiguar para entender o que está acontecendo. E fora aquelas frases, né? A criança está se arrumando, você está arrumando a criança para ir para uma festa. A criança vai falar para você assim: eu queria tanto que meu cabelo fosse liso. Ou, tem criança, minha filhada de 4 anos, às vezes ela faz assim com a barriga dela para dentro, sabe? Para ela parecer mais magra. Então é importante a gente entender de onde que vem isso. Né? Não veio de lugar nenhum, não veio do nada, né? Por isso que é importante o diálogo, entender o que se passa na vida da criança. Verdade. Meu filho teve uma época que ele estava nessa loucura, que criança ela emagrece e engorda, são vários momentos, e ele ficava, tô muito gorda, minha barriga, não sei o que, eu falava, você tá lindo desse jeito. Já falou também que, porque meu amigo é mais bonito do que eu, que ele tem cabelo liso, não sei o que. Falei, as garotinhas não estão atrás de você? Mas eu não sei que elas estão vendo que ele é mais bonito. Falei, você também é lindo do jeito que você é. Você tem seus traços, tem tudo. Você é uma pessoa negra, ele é uma pessoa branca, vocês têm traços diferentes, mas vocês são duas belezas diferentes. E aí eu converso muito com ele isso, entendeu? Porque ele é uma pessoa muito tímida. Eu já conversei, já perguntei pra ele, ele falou que nunca sofreu bullying. Não tem vários amiguinhos, então conversa sempre. Os amigos dele parecem ser legaizinhos. Porque a gente tem que ver isso também, né? O que os amigos estão falando. Tem que ficar por dentro, sim, de grupos no WhatsApp, porque eles são crianças, né? O meu tem 13 anos. Então, eu acompanho sim o WhatsApp, eu falo, não tem que ter senha, porque eu sou sua mãe, eu tenho que ver o que tá acontecendo. Entendeu? Quando sei lá, vou acompanhando os grupinhos, nem sempre, mas a gente tem que estar ligado em tudo. Não é, a privacidade da criança. Não. Você que é o responsável por aquela criança. Então, no momento, ela não tem aquela privacidade como um adolescente, um adulto, não tem. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Exatamente, perfeito. É importante, por isso que é tão importante o diálogo, né? Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade tão corrida, tão acelerada, que se esquece disso, de falar com as crianças, de conversar com as crianças. Isso é muito importante. Aqui tá Me.acima está perguntando, e quem pratica? Quais são os sinais das crianças que praticam bullying?
Quais sinais que a gente pode identificar? Olha, é difícil. Eu acredito que a criança que pratica o bullying, eu acho que eu não consigo dizer quais são os sinais que a criança apresenta. Eu consigo dizer da onde que vem a prática do bullying. Eu consigo dizer que a prática do bullying, ela vem da falta de amor. Sabe? A criança que tem que lidar com muita agressividade em casa, aqueles pais que não conseguem dialogar, que não conseguem conversar, que tudo é tapa, é porrada, é xingamento, essas crianças, elas tendem muito a serem crianças que praticam bullying nas escolas. Porque, como eu falei lá no início, a gente dá o que a gente recebe. Né? Se a criança recebe ódio, se ela recebe porrada, se ela recebe briga, é isso que ela vai apresentar para a sociedade. Entendeu? Então, eu acredito que a criança que pratica o bullying, naturalmente, ela é uma criança agressiva. E eu tô falando isso das coisas que eu vivi. Ela é uma criança agressiva. Né? A postura dela é essa. Ela é uma criança que xinga, ela é uma criança Sim. que bate, né? Enfim. Isso não vem do nada. Realmente é o que a criança vive, é o que a criança acompanhou desde, enfim. Exatamente. Concordo. Exatamente. Bom, você já trabalhou em algum caso desse tipo de bullying? Ou de algum tipo de preconceito na escola? Já, eu tive um caso recente, a gente conseguiu resolver de forma administrativa, os pais não quiseram levar para frente, ir adiante com isso, levar para o judiciário, porque a gente precisa entender também que quando você leva um caso desse para o judiciário, isso pode vir a causar um desconforto na criança, dependendo do que seja pedido, do que seja alegado, né? Então, para proteger os filhos, muitos pais acabam optando por não seguir, por não colocar à frente. Né? Eu acredito que levar para o judiciário, eu acredito não, isso é lei. A gente só leva os casos para o judiciário quando quando não existe mais outra resolução. O judiciário, ele é a última instância, sabe? Você não resolve de nenhum outro jeito, aí você leva para o judiciário. E alguns pais acabam evitando isso, ter esse conflito para proteger a criança, entendeu? Então, nesse caso que a gente teve, a gente conseguiu resolver de forma administrativa, a gente conseguiu resolver com uma reclamação na escola. Era um caso de uma criança que tinha um cabelo grande, e aí sofria com aquelas brincadeiras né, que parece uma menina, e que você é uma mocinha, aquelas coisas que machucam e que ferem, mas felizmente tudo foi resolvido de forma administrativa, o bullying cessou, trocaram a outra criança de turma, enfim. Tudo foi resolvido de forma pacífica e administrativa. A criança agora faz um acompanhamento psicológico, mas não houve demanda judicial, não. Entendi. Bom, antes de eu te fazer a última perguntinha aqui, que na verdade são dicas que eu queria sua, a Dani está perguntando aqui, quando os pais ou a família também são preconceituosos, naturalmente essa criança tende a ser preconceituosa? Normalmente sim, né? A criança é reflexo dos pais. Então é em cadeia. É normal que isso aconteça. E é por isso que é tão importante a gente responsabilizar os pais. Porque a criança ela não tem noção ainda, gente. A criança ela está em formação, né? A criança ou adolescente ainda está em formação de personalidade. Eles ainda não têm essa noção. A criança é pura. Né? Acaba sendo um reflexo dos pais. É por isso que é importante penalizar os pais. Tá? Com certeza. Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu vou fazer a última pergunta aqui da Verônica, porque depois eu tenho um pedido aqui, o nosso tempo está acabando, ainda tenho o nosso bate-papo, ó. A nossa perguntinha aqui, quando se identifica que a criação, é porque fica apagando, é a formação dessa condição, quando se identifica que a criação é a formação dessa condição de bullying, o que podemos juridicamente fazer? Tem como meter a colher? Quando se identifica que a criação é a formação dessa condição de bullying... É a formação dessa condição de bullying. A criação, eu acredito que a criação sempre vai ser uma condição dessa forma de bullying. Ela sempre vai ser a criação sempre vai ser uma formação da condição de bullying, né? Acho que uma coisa leva a outra, né? E a partir do momento em que você identifica isso como uma pessoa que sofre o bullying, o que eu estou dizendo é exatamente que você deve responsabilizar os pais, entendeu? Isso é lei, é legislação, responsabilizar os pais e a escola. O que você pode fazer juridicamente é isso. Você responsabiliza quem está no comando, quem tem a obrigação de educar. Entendeu? Agora, se você está de fora, né? Eu acho que o que ela tentou perguntar é isso. Você vê que uma pessoa não está sabendo educar os seus filhos, né? E os filhos daquela pessoa praticam bullying. O que você pode fazer é conselho tutelar, né, gente? Porque os pais que também são preconceituosos,
que não ligam se o filho está praticando bullying, que acham que é uma brincadeirinha, eles não vão atentar para isso para conversar com o filho, porque para eles é algo normal. Então, para eles é algo normal, porque eles falam isso, é a realidade deles, né? E para essa criança acaba sendo também a realidade dela. E aí ela não tem noção que aquilo dali do lado de fora vai machucar outra pessoa e aquilo dali é uma maldade que ele está fazendo com outra pessoa, um crime. Enfim. Exatamente. Bom, eu acho que você conseguiu esclarecer aí tudo. Bom, agora, eu quero te pedir, antes de eu fazer o bate-bola aqui com você, eu quero te pedir umas dicas para pais das crianças que sofrem bullying e para eles, né, dicas para esses pais, sei lá, 3 dicas, 2 dicas, que você acha essencial, e para pais de crianças que praticam bullying. Que eles descobriram que o filho está praticando bullying, está tentando resolver essa situação. Quais as melhores dicas aí? Olha, depende da situação, né? Se for na escola, a criança que sofre o bullying, se for uma situação da escola, eu acredito que o pai ou a mãe deve buscar a escola, primeiro para entender o que está acontecendo, porque como você falou, na nossa frente a criança é uma coisa, e na escola a criança é outra completamente diferente, então pode ser que a criança esteja te contando uma história, e a história real, fática, seja outra, né? Então é importante você procurar um adulto, esse adulto é o professor ou o diretor da escola, para você entender o que de fato está acontecendo. Se for configurado ali o bullying, o professor falar que é só brincadeira e etc., você constatar que de fato seu filho está sofrendo com isso, como eu já falei, é importante que você procure o Poder Judiciário. Você busque uma delegacia, você junte as provas necessárias para você processar essa escola, para que aquela escola arque com a psicóloga, com os valores que você precisou desprender para o psicólogo, para essa ajuda psicoterapeuta para o seu filho, e a indenização também. Tá? Isso para os pais das crianças que sofrem bullying. Para as crianças que praticam bullying, é também importante que você entenda o que está acontecendo com o seu filho. Né? Eu não sou psicóloga, eu não me cabe aqui fazer esse tipo de juízo de valor. Mas eu acredito que é importante você dialogar com seu filho, saber de onde que vem aquela raiva, aquela fúria, né? Essa necessidade de magoar o outro. Se for importante, sim, você procurar uma psicóloga, uma terapeuta, para fazer um acompanhamento com o seu filho, para o seu filho. E depois disso, você vê como você vai proceder com a outra criança. Pode ser que os pais busquem os pais da outra criança para conversar, para pedir desculpas. Por que não? Entendeu? Para a criança pedir desculpa por tudo que ela fez, isso é muito importante também. Eu que sofri tudo isso da infância, sei o quanto isso é importante, né? Então, para as crianças que sofrem o bullying, para as crianças que praticam o bullying, diálogo sempre antes de qualquer coisa, né? Esse é o meu maior conselho, sem sombra de dúvidas. Tá? Judicialmente é outra história. A criança que sofre o bullying tem direito à indenização e a criança que pratica vai responder por isso, infelizmente. A criança e os pais da criança, né? Bom, acho que você conseguiu explicar tudo. Foi uma live muito necessária. Se você tiver alguma coisa para complementar antes do nosso bate-bola, pode complementar, fique à vontade. Eu acredito que foi bem completo esse tema, né? Ai, que bom. Eu fiquei preocupada em conseguir falar sobre tudo, né? Em conseguir preencher esse conteúdo. Eu acredito que eu tenha falado sobre tudo. Será que alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu acho que não, né? Eu acredito que você foi bem. Para quem vai assistir depois, vai ser muito esclarecedor, entendeu? Então, assim, divulguem, galera, quando acabar essa live. Só ir no meu IGTV, vai ficar no IGTV. Vou postar no YouTube também, vou mandar para você, tá? E aí você pode compartilhar também no YouTube, o link do YouTube. Enfim, eu acho muito necessário, porque assim, a gente não... Realmente, os pais vivem numa correria, eles precisam estar cientes do que acontece, né? Sim. Porque na época, pelo menos dos meus pais, isso eram brincadeirinhas de mau gosto, mas ninguém sabe o que isso foi causando. E muitas pessoas, enfim, tiveram sua vida muito perturbada, muito atribulada, muitas coisas não deram certo por conta dessas dores do passado e que a pessoa nunca soube, né? Com certeza. E caso surja algum caso, aqui ó, a Me Acimos perguntando, deixa contato, caso surja algum caso depois ou alguma dúvida. Gente, o Instagram dela é esse daqui, tá? É o Instagram, gente, pode falar comigo pelo Instagram, sim. Sim, meu Instagram tá aqui, né? Tá aparecendo aqui em cima, direito com luz. Aqui, ó, fica luz aqui em cima. Luz com 2 e's, isso. Luz com 2 e's. Isso. Direito com luz, tudo juntinho, 2 e's. Isso, e aí só para complementar, eu realmente queria falar isso para as pessoas, para elas não deixarem para lá. É muito importante isso, seu filho saber que você tá ali, porque se você for omisso, o seu filho vai sofrer 2 vitimizações, né? A agressão escolar, ou em qualquer outro ambiente que seja, e a sua omissão.
eu acho que é um fardo muito grande para uma criança carregar. Então não deixem para lá. O outro, a criança que cometeu o bullying, ela pode sim responder na esfera civil, na esfera criminal. Na esfera criminal, a criança responde a partir dos 12 anos, né? E responde como ato infracional, ela não responde aí como um crime, mas ela responde em medidas socioeducativas. E na esfera civil, os pais respondem financeiramente. Tá? Então, procurem um advogado. Se você não tiver condições de arcar com um advogado, busque a defensoria pública. Mas é muito importante que a gente não deixe para lá. Que a gente faça alguma coisa, entendeu? Para essa situação mudar. Que a gente comece a falar sobre isso. Lá fora se fala muito sobre isso. Aqui no Brasil, não sei o que acontece, que as pessoas falam que é sempre mimimi, que deixa para lá, que não... Enfim. Mas é importante a gente tomar essas medidas para movimentar o judiciário a nosso favor e impedir que essas coisas continuem acontecendo. Falou tudo aqui. Só para complementar, eu não sei se você lembra do caso de Realengo, das crianças que foram assassinadas em Realengo, né? O rapaz que entrou lá e assassinou já estudou naquela escola, sabe lá o que ele passou para ele estar assim. Então, gente, não é querendo justificar um crime, que logicamente nunca justificaria. Conheci uma das mães, entrevistei para o meu TCC, a Adriana Silveira, que ela está vindo até como candidata aí, que ela luta muito por isso dentro das escolas. E tem que saber o que está acontecendo dentro das escolas para evitar esses casos. Porque tudo que esse garoto passou, ele chegou lá, tirou a vida de outras crianças que não tinham nada a ver por algo que estava ali dentro que ninguém sabia, entendeu? Então, vamos olhar sim pelas crianças, porque às vezes elas podem não fazer agora, mas depois na adolescência estarem mais perturbadas com tudo isso e acabarem até com a própria vida, né? Sim, e uma outra observação, a gente está falando aqui sobre a escola, né? Porque o tema da nossa live é esse. Mas isso acontece em todos os meios sociais, tá, gente? Não acontece só na escola, acontece em festinha, acontece com os coleguinhas da rua. Então, assim, em qualquer outra situação, a vertente é a mesma, a premissa é a mesma. Tudo isso que eu tô falando aqui, ela vale para todas essas situações, não só para a escola, tá? Só que é óbvio que se for fora da escola, a escola não vai responder, né? Quem responde são só os pais. Muito bem explicado. Amei essa live, só agradecimento. Eu também amei. Eu vou falar do meu palavreado, que eu gosto de falar. Você é foda. Obrigada. Tá? Que preta foda. Se eu puder divulgar esse trabalho, eu divulgarei. E é isso. Obrigada. Agora, muito obrigada. Eu que agradeço. E a galera que tá aí vendo também que agradece, que explicou tudo muito bem. E depois a gente volta com outro tema aí também, que a gente precisa explicar sobre, sei lá, direito do consumidor, não sei. Se você for a sua área, também a gente fala, porque são coisas necessárias. Sim. E agora, vamos pro nosso bate-bola, tá? Aquele meu momento, vou jogar pra você, você vai responder o que vier na sua cabeça. Não tem certo nem errado, tá bom? Relaxa. Tá. Eu gosto de respostas inusitadas. Vamos lá. Vamos. Bom, então vamos lá. Amor. Mãe. Felicidade. Direito. Paixão. Marlon. Esperança. É futuro. Prazer. Sexo. Amizade. Tudo. Sonho. Felicidade. Sexo. Prazer. Família. Base de tudo. Realização. Minha profissão. Então é isso. Aí, Marlon ganhou pra hoje. Que isso! Bom, gente, só agradecimentos aqui. A Verônica é sua parente, né? Que você comentou? Verônica é minha parente, minha prima. Verônica é minha prima. Maravilhosa. Obrigada a todos que assistiram, gente. Divulguem essa live que é muito necessária. A gente tem 1 minuto e pouco aqui, mas o Instagram às vezes derruba a gente do nada. Obrigada mesmo. Toda quarta e sexta eu tenho live aqui, então eu trago sempre temas que são interessantes ou contar histórias, tá? E sexta-feira eu vou conversar com o Rafael Souza, que é lá do Lins. É um cara super ativista, que corre atrás mesmo. A gente vai falar sobre os preconceitos contra o pessoal da comunidade, das favelas, que a gente vai ver. Eu quero você aqui assistindo. Eu acho muito necessário a gente desmistificar tudo isso, porque o povo da favela é quem bota pra funcionar toda uma sociedade. Então, obrigada mesmo, tá? Maravilhosa, Luz, muito você. Eu que agradeço. Gratidão. Eu que agradeço. Foi muito especial. Foi um tema muito especial. Eu achei que eu nem fosse conseguir fazer a live por questões emocionais, porque é um tema que mexe muito comigo. Sei. Mas foi muito especial. Foi muito bom. Adorei. Obrigada pelos convites. Obrigada. Eu que agradeço.
Beijos, beijos a todos. Beijo, Até gente. a Obrigada. próxima live, Até. gente.